Com a denominação Celebração do Tempo, está editado pelas Paulinas um calendário interreligioso que reúne ciclos litúrgicos de 7 religiões com maior implantação em Portugal. Um projeto editorial que agora apresentamos, contando com a presença neste programa de Lídia Sidmeier, que começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Acaba por ser já uma marca de cada ano nós nos depararmos com uma forma de celebrar o tempo num diálogo entre as várias religiões. E estes dados são, desde logo, muito indicativos, muito sugestivos. São 11 calendários que se reúnem aqui a partir das indicações de 7 confissões religiosas. É isso que está aqui dentro deste calendário. Exatamente. Esse calendário tem a finalidade de fazer realmente criar a possibilidade de diálogo interreligioso. E com isso selecionamos as religiões mais presentes ou mais representativas em solo português. E dentro dessas 7 religiões mais representativas, que no calendário temos como hinduísmo, as tradições chinesas, judaísmo, budismo, cristianismo, islão e a fé Bahá'í. Na verdade, dentro do cristianismo, nós temos aqui mais 4 tradições. E por isso, apesar de serem 7 religiões, somam 11 tradições religiosas. Os tais 11 calendários, não é? Exato, são os 11 calendários que funcionam perfeitamente dentro de um país tão interessante como Portugal. Então, temos aqui uma terra que é multiétnica e multirreligiosa mesmo, né? Uma pluralidade de religiões. E esse calendário acaba facilitando a convivência, então, entre todas as pessoas. E tudo isso se espelha, de facto, em cada mês, onde se reúnem festas religiosas, tradições de cada uma dessas religiões. É esse o propósito? Esse é o propósito, como disse, para facilitar esse diálogo entre pessoas de fés diferentes. E é por isso também que convidamos a cada calendário líderes religiosos para escreverem um pequeno texto em cada mês. Então, por exemplo, o calendário começa no mês de janeiro com o texto representativo da comunidade Bahá'í. E ele está no mês de janeiro por quê? Há uma temática, todo ano, uma temática literária escolhida. Este ano de 2022, a temática literária é a dignidade humana. Então, por isso, pedimos a cada líder religioso para escrever um texto sobre a dignidade humana dentro da sua religiosidade. E assim, o que acontece? Ao receber o texto, por exemplo, da comunidade Bahá'í, verificamos que o texto se encaixava bem no mês de janeiro, porque no mês de janeiro, no dia 15, a fé Bahá'í comemora o Dia Mundial da Religião, onde os Bahá'ís celebram a harmonia religiosa do mundo. Então, por isso, o texto caiu muito bem aqui. Assim, se formos, por exemplo, no mês de fevereiro, onde temos aqui o texto escrito de uma pessoa da comunidade chinesa, referindo-se à festa da primavera e referindo-se ao Festival das Lanternas. Por quê? Porque o mês de fevereiro é o mês onde acontece o Ano Novo Chinês, o início do Ano Novo Chinês, e no dia 15 de fevereiro acontece justamente o Festival das Lanternas, ao qual o texto se refere. Então veja que também até mesmo a escolha das imagens se refere ao texto, se refere a essa festividade, e assim por diante. Todos os outros meses seguem a mesma dinâmica. Então temos aqui a possibilidade de um conhecimento maior, inclusive, dessas tradições escritas por um líder da tradição. Então, eu, por exemplo, sou cientista da religião, sou antropóloga da religião. Sim. Eu poderia escrever sobre todas as religiões, mas eu prefiro que algum líder escreva. Por quê? Porque isso a gente consegue ter uma visão de dentro. Né? E a partir das tradições e dos textos fundamentais de cada uma dessas religiões. Depois, o calendário em si, que dados são indicados ao longo do mês? Em todos os meses, nós temos não só as datas religiosas, com suas explicações na lateral do calendário, como também temos as efemérides nacionais, efemérides internacionais e também as efemérides da ONU e também da União Europeia. Então, tudo isso já colocado nesse calendário, com suas devidas explicações, para que possamos fazer essa correlação, inclusive, não só das festividades religiosas, como das festividades seculares ou tradicionais. E perguntava-lhe estes dados que são divulgados aqui a cada passo, qual é a importância de os conhecer, até de os ver no tempo, não é? De os ver no calendário, para que esse diálogo aconteça de uma forma mais qualificada, o diálogo entre as religiões?
Isso facilita porque muitas vezes algumas dessas religiosidades, por exemplo, têm procedimentos especiais nessas datas. Então, por exemplo, alimentação diferenciada, vestimentas diferenciadas, e muitas vezes aquele que não participa dessa fé não consegue compreender isso. Então, ao observar o calendário, já fica até mesmo conhecendo o porquê dessas vestimentas, porquê de certos procedimentos diferentes, porquê de certas atividades diferenciadas nestes dias. Então, é muito comum que hoje, ainda mais em Portugal de hoje, que tornou-se esse país multiétnico, né, tão pluralista, considerado a nação com a maior tolerância religiosa de toda a Europa, até mesmo no mundo, é muito comum que temos colegas de trabalho, temos vizinhos que participem de outras fés, outros tipos de fés, como também até mesmo dentro da própria escola. E é por isso que também que esse calendário é estimulado a ser utilizado nas escolas, para que as crianças desde cedo possam aprender a conviver com os colegas que participam de outras tradições religiosas e que têm muitas vezes procedimentos diferentes relacionados a essas tradições. É um projeto editorial que resulta de que reunião de organizações, para além da própria editora, Paulinas Editora. Sim, aqui no final do nosso calendário, até porque houve toda uma nova diagramação agora em 2022, ficou mais destacado todas essas organizações que têm ajudado e participado. Esse projeto todo ele é apoiado pelo Alto Comissariado das Migrações do governo português, mas recebe também a colaboração de várias outras entidades, como a Universidade Aberta, a Universidade de Lisboa e outras entidades que aqui aparecem, como a FCT, como aqui também o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. E por isso todas essas entidades que aqui aparecem no final na última página do nosso calendário, de alguma forma participam, colaboram. É comum que, assim que o calendário está mais encaminhado, que façamos uma reunião com todas as entidades, para que possamos verificar se o calendário está atendendo também ao que cada uma dessas entidades gostaria que estivesse como a sua representação ali. Então, é muito importante isso. E estamos abertos para mais colaborações, claro, se outras entidades queiram participar conosco, é só procurar a Paulinas. Perguntava-lhe que instrumento temos aqui, que ferramenta é esta para a promoção do diálogo interreligioso? É um instrumento que eu vejo como extremamente valoroso. A começar por o seu uso, na possibilidade de uso nas escolas. Como disse, as escolas aprendendo a respeitar, lendo esses textos, estudando cada um desses textos, e ao mesmo tempo conhecendo as datas, referindo-se a isso nas escolas. As crianças já começam a crescer com esse intuito de um respeito maior, de uma convivência melhor entre pessoas de tradições religiosas diferentes. Mas também não só nas escolas, isso mesmo sendo utilizado em diversos locais de trabalho também facilita bastante essa convivência. Então aqui temos um instrumento que eu vejo muito, muito valioso, que já existe há 20 anos, completamos 20 anos agora de calendário, e que com certeza a cada vez mais tem sido usado, tem sido divulgado. Mesmo nas próprias organizações, nas várias religiões, e naquelas iniciativas onde se promove o diálogo interreligioso, está aqui uma ferramenta que pode ajudar a explicar comportamentos, atitudes nos vários credos, não é? Com toda certeza, com toda certeza. Então, a nossa intenção é que esse calendário seja cada vez mais conhecido e mais utilizado, com certeza. Fica esse desafio também e esperemos que a partir daqui exista essa curiosidade por, através das Paulinas e outras livrarias, a pessoa possa olhar e ter em sua casa este calendário para ter mais informação sobre as 7 religiões e os calendários de cada uma delas e, como disse há pouco, os 11 calendários que resultam dessas 7 religiões. E até mesmo conhecer a si próprio. Exatamente, desde logo. E muitas logo. vezes, até mesmo quem frequenta uma religiosidade como a própria Igreja Católica, nem sempre conhece todas as cerimônias, todas as representatividades cerimoniais e todas as razões dessas cerimônias. Então, lendo o calendário, isso facilita também a conhecer-se a si mesmo, não conhecer o outro, mas também conhecer a si próprio. Fica esse desafio. Lídia Semeira, agradeço-lhe muito ter estado aqui, votos de um ano novo feliz e muito obrigado por ter estado no nosso programa. Muito obrigado, Central Braga, também um bom ano novo a todos os nossos espectadores também,
Que 2022 seja um ano que possamos desenvolver mais ainda, então, a comunicação, o diálogo interreligioso, a tolerância e, como diz o calendário, a dignidade humana. Um texto muito interessante que está logo no início aqui, né? Diz que a reaproximação de culturas implica princípios como a dignidade humana, o convívio e a solidariedade, que são as pedras angulares da coexistência humana em todas as religiões. Então, que possamos utilizar isso para uma convivência melhor, para a melhoria da sociedade. Fica esse desafio para o ano que está a começar. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco.